gente fala, o que é Sião, né? Entender, Pois né? é. E às vezes a gente lê e tá ali que Sião e Sião, a gente fica se perguntando. E é contextualizado, obviamente, mas o que é Sião? Ou quem é Sião? Qui é ou É. qu'est-ce qui est, en fait? Donc, il y a deux options. Qui est Sião? Eu acho que eu travei, mas uma hora eu volto. E Sião c'est quoi? Pode ser ou c'est où? Pode ser os três, né, Romeu? Me corrija aí se eu É, estiver errado. nesse caso, é mais o mesmo, é mais um local, era o Monte de Sião, né, onde estava Jerusalém localizada em cima dele, e é considerado um local sagrado, onde havia sido construído o santuário e tal, mas é também colocado como um local, assim, é, um local de segurança, um local para onde as pessoas almejam ir, é meio que uma metáfora em relação ao céu, né? O céu como aquele abrigo, aquele lugar para onde nós queremos ir, para onde nós queremos sentir o cuidado de Deus. Então, essa ideia de Sião como essa fonte de esperança e de alegria, nós entendemos que é a casa de Deus, a gente ir na igreja, a gente se congregar, a gente buscar estar com as pessoas, e isso tem o seu valor já colocado desde essa expressão do Salmo e ela nos alcança também, ainda hoje. O verso, né, tem uma palavra diferente aí, que é langui. Langui. Aqui. Langui é uma palavra bem diferente. Languir, en français, c'est attendre avec impatience. Mhm. Attendre, attendre, Esperar. esperar avec impatience, né? Attendre Paciência. avec impatience. É, e ligando isso à la question, a pergunta, tem muito, tem a ver com isso, né? O lugar de Sião é o lugar como fonte de esperança e joie, né? De source, fonte, la source d'espérance, de joie, de felicidade, joie, felicidade, é justamente o que a gente espera com impaciência, né? São as questões, a esperança é, impaciente na espera do Senhor, a busca impaciente pela alegria, pela felicidade também, não alegria, mas pela felicidade no eterno, é o que diz o verso também, né? Então, aí pergunta, o que que faz de Sião uma fonte? Qu'est-ce qui fait de Sião une source d'espérance et de joie? É justamente, talvez, eu acho, para mim, essa é a palavra-chave, né? Languir. Languir tem uma Uhum. dupla sens. Languir pode ser algo, sabe, quando fadigado, assim, quando está fraco, letárgico, mas também pode ter o sentido de algo, é uma espera impaciente, né? Uma espera impaciente, então tem esse duplo sens aí. E eu acho que Seria é tipo um isso, né? anseio, né? Ansiar, né? Esse é um bom verbo em português para isso. O que me Então chamou a é isso. atenção aqui foi o Desirê, porque tem o nome de mulher que é Desirê, né? Então é desejada, que quer dizer, Desirê. Meu Deus, Desirê, né? A desejada, quando a gente põe o nome de É. Desirê. A Sim. desejada, a aguardada. É. E a gente tem aprendido daquelas palavrinhas, o quá é o quê. Só que Uhum. aqui a gente tem uma outra estrutura para perguntar o que também em francês. Olha o início da pergunta. Qu'est-ce que, É. né? Aqui Casca. seria o que, não vamos entrar nessa questão agora muito de língua que, mas qu'est-ce que também é a mesma coisa quando eu pergunto c'est quoi? C'est quoi? Eu posso falar qu'est-ce que c'est? Esse início aqui. Qu'est-ce que c'est? É isso. Você sabe. Très bien. Lá, vamos prosseguir então. Agora muda o texto, le psaume 122, verset 1 a 5, que foi o da segunda-feira, né? Priez pour la paix de Jerusalém. Quais são os sentimentos dos adoradores com a sua chegada em Jerusalém, né? O que eles esperavam encontrar em Jerusalém. E aí,
Que Jerusalém também tem esse fator simbólico forte também, né? E aí agora vamos abordar Jerusalém. E aí? É só aquela música famosona lá, Jerusalém. E agora tudo em guerra lá e tal. Parece que tem que orar pela paz lá mesmo, que o negócio não tá fácil, né? O que que vocês pensam aí no sentido bíblico agora, dessas paradas aí sobre a adoração, Jerusalém, a paz? A gente estava falando, on parlait de Sion, n'est-ce pas, en tant que lieu, lugar, lieu, n'est-ce pas? C'est ça? D'accord. Et là, nous avons un verbe super intéressant qui nous prouve ça, qui nous montre ça. Quand c'est un verbe au verset 3. Aponta aí pra gente, Romeu, o 3, verset 3. Troar, quá, 3, troar. 3. Jérusalem, ville bien bâtie. Bien bâtie. Bâtie vient de bien construite, Uhum. bien, bien structurée. Sabe, quando a gente fala a estrutura da casa, ai, a casa caiu porque não tinha uma boa estrutura e tudo mais. Não parlo de structure, de construction. D'accord? Donc, en tant que lieu, enquanto local mesmo, a importância do local, aí eu acho que o Romeu vai falar mais, mais en tant que bien structuré. E aí, quando a pergunta fala, quels sont les sentiments des adorateurs à leur arrivée à Jérusalem? Que espera-t-il trouver a Jerusalém? Então, o que eles esperam encontrar ali? E aí, eu Segurança. volto no verbo, né? E aí eu volto no verbo bâtir, de bâtir, de structure, de construir, né? Como a gente tem que esperar algo, a gente pode esperar com segurança, esperança, que fala no outro, alegria, felicidade, algo que vem de um local de adoração, seja le temple, e é do que está falando aqui, bien construit, no sentido das bases, e não é só das bases de. Agora, eu já não estou falando mais da construção arquitetural, né? Como é que fala? De muros, né? De arquitetura. Eu estou falando agora da construção, esse verbo da, das bases. Quanta solidez tem, quais são as bases, sobre que base e qual é a estrutura desse, dessa ideia de adoração, né? Quais são as bases, sobre o que, sobre quem ou o que elas estão, né? Então, o que, que a gente espera encontrar? A gente espera encontrar segurança, segurança de um espaço, agora estou falando de ideias, em termos de ideias da relação com Deus, ideias teológicas mesmo, bem construída, bem estabelecida, né, com uma base sólida, e aí eu penso disso também, porque isso traz a questão da segurança, né? Quando fala bien ceinturé, ceinturé eu mostrei lá na última aula, bien ceinture, ceinture é cinto. Então imagina o cinto em volta, ele faz o que? Ele sustenta, não é? Fala aqui, ó, no verso 3, bien bâti, a gente viu, bâti é construída. Bien ceinturé, ceinturé vem de protegida, envolta de, dá segurança, sustenta a calça para não cair quando está larga demais. É o ceinture que faz isso, né? Então, isso tudo tem a ver com as bases, né? E tudo isso traz segurança. Então, les sentiments des adorateurs tem a ver com isso, né? Com a segurança, com a firmeza, com uma boa estrutura, uma boa base. E é isso que a gente busca, né? E aí tem a ver com Sião, enfim. É isso. Rebiã, é isso aí. Então, Jerusalém era um lugar que as pessoas queriam estar, né? Almejavam estar, tinha peregrinação para lá, era esse lugar bonito, imponente, bem cercado, bem estruturado, como a Anne mencionou. E a reflexão para a gente hoje é essa, né? A gente também querer estar na Nova Jerusalém, agora a gente se preparar para ela. Prosseguindo, então, esse aqui é um que eu pessoalmente gosto muito, que é o Psalm 46, versículo 1 a 7, grandão.
né? Eu pedi para a Anne ler isso aí para nós, Anne, que esse aí é desafiador. Você já vai lendo e a gente já vai pegando a pronúncia aí, porque são 7 versos, mas é o texto mesmo, ele é. Eu só preciso que esse negocinho Eu sirva. vou tirar aqui esse treco aqui, que esse daqui é o que eu tô olhando aqui vocês, tava tampando o texto, né? Ah, É, agora eu entendi. c'est très Porque connu, tá ficam conhecido, la sécurité, la pétition. Manda aí para nós. on y va. Dieu est pour nous un abri sûr. Se você quiser ir acompanhando ali, né? Aí a pessoa Ah, vai. tá. Abri sûr. Un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Essa palavra, hein? Rien à craindre. Même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et se secouent les montagnes, et secouent les montagnes, et secouent les montagnes. Point. Pause. Ah, tá escrito ainda ali, né, Pouso? Vou pausar. Pause. Un cours d'eau répand la joie dans la cité de Dieu, dans la plus sacrée des demeures du Très-Haut. Dieu est dans la cité. Elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Les nations grondent, les empires s'ébranlent, mais Dieu donne la voix, il donne de la voix et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Eita. Desafiador esse, hein? O que que vocês acharam aí? Vamos dar uma cavucada nele? Tinha um aí que era a prova da garganta, né? O crandre, crandre. Craindre, craindre. O R, gente, tem som de dois. E aí, imagina que tem dois R's ali. Pronto. Craindre. Craindre. É só falar rápido, né? Não vai ficar craindre. Só falar rápido. Craindre. Craindre. OK? Et alors, tu commences, Romain? Oui, tinha outro aqui que eu fiquei assim, não conhecia, que era esse bouillonne. Bouillonne, c'est le verbe, ça vient du verbe, a gente está estudando os verbos, né? Lá, Bouillonner. verbo de premier groupe, le verbe bouillonner. Esse é o verbo no infinitivo. É... E tem bouillir também, já é aceito. Bouillir, bouillonner. As duas versões são aceitas, mas enfim. Bouillonne, quando a gente põe a água, aí liga na temperatura, quando ela chega a quantos graus? 100, 100, né? 100, né? Sem, aí borbulha. 100, Ferver, bouillonne, né? é ferver. Legal. É. Gronde, Eu lembro desse gronde, texto na classe primeiro, de amigo. antes Oi? de bouillonne, tem o Aham. gronde. Gronde, Grande. hoje em dia, esse gronde é do verbo gronder, né? Tira o ENT do final e põe o ER. Gronder vem de falar muito alto, né? De fazer, mas não de gritar, sabe? De fazer estardalhaço, nesse sentido. Só que é isso que quer dizer aqui, é isso que esse verbo lá nas raízes dele significa. Só que hoje em dia a gente não usa mais para isso, não. Hoje em dia, quando a gente fala il me gronde, il te gronde, é como tá, tipo, tá brigando com você, tá chamando atenção. Arrête de me gronder, a gente faz isso com as crianças e tal. Gronder tem esse sentido, hoje em dia, de chamar atenção, de brigar com a pessoa assim, de chamar atenção. Puxar a orelha, gronder. Agora aqui vem de... Secoue, secoue les montagnes. Secoue les montagnes. Na mesma linha aí do 3. Secoue les montagnes. Aqui, Secoue. né? Secoue les montagnes. Sacudir, Secoue les montagnes. chacoalhar. Uhum. O trésor é o Altíssimo, né?
Isso, trésor. é. Aí tem que fazer a pausa. No Céu. 2 também, no 2 tem uma coisa importante, ó. Dois. Prendre, rien à craindre. Lembra do pourquoi? Ó, a Prendre. palavrinha aí, pourquoi? Né? O Aham. pourquoi é pelo motivo também. Rien, Pourquoi? nada. Rien à craindre. Nada. À craindre. Craindre, c'est temer. Temer, nada a temer. Então, rien à craindre. Nada a temer. Même si, ainda que, même si la terre se met à Trembler. trembler. Je Uhum. tremble. D'accord? Oui. Si les Très montagnes bien. s'effondrent. Et voilà, por aí vai. Então, esses Uhum. verbos interessantes, porque esse aqui não está falando sécurité. Sécurité é segurança. Mas no primeiro verbo, na primeiro verso, também está sur. Sur, un abri sur, um abrigo sur, seguro. Agora lá embaixo tá, lá em cima está la sécurité et la Secou. paix de Sion. A segurança e a paz. Sécurité et la paix de Sion. Uhum. Aí traz esses verbos, aí o verso traz todos esses verbos para a gente. O verbo que traz, ainda que haja tremblement, ó, o verbo trembler, o verbo craindre, o verbo s'écrouler, o verbo bouillir, bouillonner. Então, ainda que todas essas coisas acontecem, todos esses verbos têm secouer, todos esses verbos têm, né, mais ou menos o mesmo sentido. Ainda que tudo isso acontece, a gente volta lá no verso 1 e no verso 7. Dieu est pour nous un abri sûr, um abrigo sûr, sûr vem de certeza, certo? E lá no 7 fala, le Seigneur de l'univers est avec nous. E no meio tem todas essas situações acontecendo. Tremble, bouillonne, s'écroule, secoue. E aí lá no primeiro fala do abri sûr, segurança, que envolve. E lá no último fala do le Seigneur de l'univers, o Deus do universo. Est avec nous, está conosco. Então, é como se fosse a segurança, estão amarrando. O 1, 7 estão amarrados ali. No meio de toda essa situação, Deus ainda está com a gente. A própria estrutura do Salmo, do verso, traz isso para a gente. A própria estrutura. É bem conhecido, né? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que em português é que não se abalam, né? Um negócio assim, né? Esse aqui que Firme estão procede sempre o lá, legal. inabaláveis. Diz A que não se palavra abala, legal, ficam né? firmes para sempre. Isso, que não se abala e permanece para sempre, exatamente. Jerusalém é entre o rei de montanhas, cercada de montanhas, né? E o Senhor está também com o seu povo, e a verdade hoje será para sempre. E aí, Anne, o Gente, que você fala aí das palavras? esse inébranlable, iné, Nitra. né, já é o prefixo de algo. Quando você, em português também, não é? Quando a gente tem o A in, negação. É de sempre negação, negação, né? né? Tá negando, então É. já é uma diquinha aí. Agora, inébranlable, inébranlable tem o constante, que é usado no dia a dia, assim, a gente usa às vezes o constante. Se a gente traduzir o pé da letra, tem inabalável. Mas é o que, quando não dá para comprometer, ele é muito sólido. É isso que quer dizer, na constância no sentido de sólido. Não dá para você comprometer. Não dá para você pegar a montanha e bater, né, e criar uma mina cavar para passar do outro lado. Não dá para fazer isso. É constante, é firme e é inabalável, como já diz a palavra, né? Não dá para cometer. Ele é tão sólido a ponto de ser impossível comprometer a estrutura. É nesse sentido. É exatamente isso que significa essa palavra. E tem a ver com o subtítulo lá. Affermi comme le Mont Sion. Le Mont Sion é inébranlável, ele é tão sólido, não dá para tirar, não dá para imaginar, não dá para abalar. Affermi, affermi, ferma, vem de algo, uma pessoa ferma, uma pessoa fermi, uma pessoa muito decidida. Aqui no caso, o affermi é algo também inabalável, muito constante, sólido, estruturado. A gente pode falar isso de alguém também, no caso de affermi. Então, são duas palavras sinônimas, affermi e inébranlable.
Très bien. Et Et la question est comment représentons ceux qui se confient en l'Éternel dans ces passages? Essa é fácil, né? Como que representem aqueles que confiam no Senhor, é essa ideia de permanecer sempre firme, né? Evocando um pouquinho do que a gente falou do 46. É mesmo que hajam problemas, que hajam provações, que hajam dificuldades, a gente se manter firme ao lado do Senhor. Lembrando que são pessoas firmes, fortes, inabaláveis e tal, mas que essa força, essa constância, essa decisão, ela não é nossa, né? Ela vem justamente de Deus, ela vem justamente de confiar em Deus e não confiar em nós. Como aplicar a igreja e a missão ao mundo, os princípios espirituais e teológicos centralizados na pessoa de Deus, a Sião, o lugar literal em Jerusalém. Isso aqui é muito difícil, né? Porque envolve muito da política atual de trato Israel. Aqui é meio que uma sobre o povo de controvérsia. Deus em Sião. É, exato. Tem certa controvérsia teológica e tal, mas eu acho que é melhor a interpretação mais espiritual mesmo, né? Do que a gente falou o tempo todo aqui, de Sião e Jerusalém como um lugar de segurança e a gente como igreja Vila se tornar bien isso, né? bâtie. Vamos lembrar disso. Uma vila bien bâtie, bem construída e bem estruturada. Vila bien Sim. bâtie. C'est ça. E teologicamente é isso que a gente busca, né? Aí a Estela falou um pouco sobre isso. Até a própria Estela veio no começo e falou um pouco sobre isso. Sobre essa questão da estrutura e de coerência. Então, quando a gente fala de structure bien bâtie, que diz lá nos Salmos, vila bien bâtie, Jerusalém, vila bien bâtie, cidade bem construída, eu expliquei o sentido dessa palavra, desse adjetivo, é algo com espiritual, com princípios espirituais bem estruturados, princípios teológicos bem estruturados. Agora é se perguntar, é isso que eu estou buscando, é isso que eu estou querendo e eu vou em busca disso aí, né? De lá, e voilà. E aí aí a gente se conecta com a missão automaticamente. Isso aí, o Espírito Santo vai guiando essa situação. E a última também ela é bem individual, assim, bem para a gente refletir mesmo. Que répondrez-vous à la personne qui souligne la réalité des méchants qui prospèrent dans ce monde alors que de nombreuses bonnes personnes souffrent? Então, o que você responde à pessoa que sublinha, é Tá? sublinhar, mas assim, que destaca, que se refere, né? A realidade de pessoas ruins que prosperam em um mundo onde os muitos bons sofrem. Qu'en dites-vous? O que é que você diria para essa pessoa? E pourquoi est-il important de reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses à toutes les questions? E por que é importante reconhecer que nós não temos todas as respostas para todas as questões. E é isso daí mesmo, né? Tem coisa que nós não conseguimos entender, né? Mas lembrando, volta só dois aí, Roma, por favor. S'il te Dois. plaît, retourne deux diapos en arrière. Voilà. Vamos Sim. todo mundo aí junto, fazer lá esse. A gente, é o que eu volto a dois, slide, a gente fala diapo, diaporama. Para não falar essa palavra gigante, diaporama, on dit diapo. E é pouco. Donc, sur ce diapo, psaume 46, verset numéro 7. Vamos tentar falar o 7 aí. Vamos todo mundo junto? Ó. Primeiro eu vou falar e depois a gente fala todo mundo junto. Só para vocês prestarem atenção na pronúncia. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Très bien. C'est le message principal d'aujourd'hui, non? Nous prions. Oui, Tu pouvais prier pour nous, Anna? oui, oui, je peux. On y va. Terminé. Vamos orar. Dieu éternel, notre Père, que tu sois exalté, que tu sois reconnu à travers et à partir de nos vies et que on puisse comprendre que tu es avec nous, que l'on puisse comprendre que tu es le Seigneur de l'univers et que tu es notre abri, que tu es notre forteresse, qui, même si on tremble, même si on est secoué, tu es là
derrière nous et à côté de nous. Que tu puisses imprimer sur nos cœurs la certitude de la sécurité et aussi le besoin, la nécessité, le besoin est d'être ferme, d'être affermi. Bon, reste avec nous, garde les personnes qui ont été ici et aussi les demandes qui ont été faites au nom de Jésus-Christ. Amen. Amém. Amém.